Podem tomar os vossos lugares e vamos abrir em Gálatas 5. Eu vou precisar de 2 pessoas para me ajudarem a fazer aqui uma dinâmica. E elas não sabem que vão subir. Mas elas vão subir. Gálatas 5, a partir do versículo 16 ao versículo 25. O Jump vai ter escola dominical, pode sair, acho que já saíram. E o Jump também está a dirigir-se ali para a salinha deles. Eles vão ter classe do Jump dos 11 aos 14. Vocês podem ir para lá, tá? Amém. Então, Gálatas 5, vamos ler a partir do versículo 16 ao versículo 25. E diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são estas. As obras da carne são conhecidas e são estas: a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, feitiçarias, inimizades, porfírias, ciúme, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. E contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificam a sua carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém. Palavra forte para nós. Palavra muito forte. O versículo termina, este texto termina em 5:25. Se nós vivemos no Espírito, se nós somos espirituais, nós temos que andar no Espírito. Não podemos andar na carne. Só que a palavra também nos diz que há uma guerra, há uma batalha constante. A palavra começa por dizer: vocês andem no Espírito e não satisfaçam as concupiscências da carne. Vocês não alimentem a carne. Porque ele diz, porque a carne milita contra o Espírito. A carne vai batalhar contra o Espírito. Mas também diz uma coisa muito interessante, é que o Espírito vai batalhar contra a carne. Porque são opostos. Eles não caminham lado a lado. Eles vêm em direções opostas. É isso que nós vamos demonstrar aqui. E eu espero que a carne ganhe. Não. Eu espero... Misericórdia. O pessoal vai isolar esta frase da internet e vão publicar isso. Pastor CCLX espera que a carne ganhe. Não. Eu vou chamar o João Daniel aqui acima. E vou chamar o Gui. Podes vir aqui, podes passar o teu tesouro a uma ou outra pessoa. É óbvio que o Gui vai ser o quê? O Espírito. Vais para aqui? Anda para aqui, anda para aqui. Não pode ser um de cada lado. Um de cada lado, sim. Eu vou chegar para aqui. Sim. E agora eles vão fazer um braço de ferro, está bem? Vai, bora. Podes te agarrar aqui. Podes te agarrar.
Assim, tens que agarrar aqui. Não, agarra-te aqui, assim, aqui embaixo. Ok, então isto é o que acontece em nós. Ok, isto parece que é uma brincadeira, mas isto não é uma brincadeira. Parece que nós estamos a ilustrar alguma coisa que realmente acontece dentro de nós. É que a carne, aqui representada, ele não é a carne, graças a Deus, mas ele representa a carne e ele vai ter uma hoste vai ter um exército do lado dele. Então, quem é que só figurativamente quer chegar aqui e ser um exército? Okay? O Jorge está de preto, vem chegar aqui. Ali, o Gabriel também pode chegar aqui. Só por momentos, hein? Vocês não encarnem isto, hein? Por favor. Okay? E eles vão estar aqui. E tu vais estar aqui atrás. Então vocês têm que motivar esta malta. Não, vocês têm que motivar a vossa, puxar por ele, não é? E as coisas espirituais estão deste lado. A palavra está deste lado. A oração está deste lado. O corpo está deste lado. A igreja está deste lado. Amém? Ok? João Daniel, para que isto fique bem tens que perder, está bem? Então vá. Então vou contar até 3, está bem? Então vá, bora lá. Vai, 1, 2 e 3. Vai, tu consegues, meu. Tu consegues resistir. Vá, força. Vai, Gui, vai! Boa! Podem tomar os vossos lugares. Só que, isto é uma brincadeira, claro que é uma brincadeira, claro que é uma ilustração. Sabem, e a carne normalmente não demora tão pouco tempo a perder. Carne é algo que tem alguma força sobre nós. Então nós muitas das vezes queremos ver a presença do Espírito Santo nas nossas vidas e estamos à espera de uma experiência e estamos à espera que alguma coisa extra de fora venha ter na nossa direção. E assim muitas vezes nós, erradamente, pensamos que a revelação do Espírito Santo de Deus vai acontecer na nossa vida. Nós oramos para que Deus se possa revelar, oramos para que Ele se possa manifestar. Então nós estamos, de alguma forma, a projetar fora de nós alguma coisa que nós já temos dentro de nós. O próprio Espírito Santo de Deus, Ele já encarnou em nós sabemos disso. Então essa presença que nós muitas vezes queremos receber de fora, experimentar de fora, ela já existe em nós. Então o Espírito Santo é a presença divina do próprio Deus em nós. Amém? E Ele vive em nós. Só que existe este problema de que nós podemos, o nosso espírito tem que lutar, o espírito tem que lutar com a nossa carne. Com aquilo que nós somos de carne, com as coisas da carne. Nós lemos as obras da carne, nós falámos sobre isso agora mesmo, ouvimos isso. Então o Espírito combate com essas obras. Mas nós também sabemos que essas obras combatem com o nosso Espírito. Então se nós não percebemos a manifestação do Espírito Santo na nossa vida, talvez a carne que nós temos hoje esteja a ter uma voz maior do que o Espírito que está dentro de nós. Que nós estamos a dar mais espaço às coisas que a carne, estamos a dar mais força. Aqui o Jorge e o Gabriel estavam a representar essas coisas que estão à nossa volta, que dão força, que motivam, que fazem crescer, que a carne ter mais corpo, mais posse, mais força sobre a nossa vida. Então quando nós queremos experimentar a presença de Deus, nós estamos à espera de experimentar emoções, de experimentar... Sim, e nós podemos experimentar isso também vindo de fora, porque isso acontece... A presença de Deus, o Espírito Santo manifesta-se. Nós lemos uns versículos há um tempo atrás, onde nós víamos os umbrais das portas a moverem-se, o extraordinário de Deus a acontecer. Isso acontece. Mas isso acontece cá dentro de nós. O Espírito Santo é a presença divina que nós recebemos, que os cristãos recebem. Jesus promete que se nós crermos nele, nós vamos receber o Espírito de Deus de uma forma permanente em nós. Então, como é que é possível que todos nós temos o Espírito Santo de Deus a viver em nós e que ele esteja a ser tão reprimido
se for esse o caso, tão abafado, que ele não consegue ganhar a luta contra a carne. Ou que não consegue ganhar todas as lutas. Ou só consegue ganhar algumas. Então, reparem, nós temos a vantagem de que temos o Espírito Santo em nós. É uma vantagem. Sabem, quem não conhece Cristo não tem essa vantagem. Quem não tem Cristo como o seu Senhor e Salvador não tem este add-on, não tem este extra. Que é, alguém dentro de ti diz-te assim, não vais por aí. Isso não é coisa do meu pai. Isso não é aquilo que tu andas a aprender na igreja. As pessoas lá fora não têm isso. Precisam de se encontrar com Cristo primeiro. Precisam de aceitar que Ele é o Filho de Deus. Que Ele morreu e ressuscitou daquela cruz. Que Ele é o verdadeiro Deus. E Deus promete, se nós aceitarmos, Ele vem habitar em nós. E se Ele habitar em nós, nós já temos a presença divina do Espírito de Deus a viver em nós. Amém? E muitas vezes nós somos cristãos salvos, somos cristãos que já aceitamos o Senhor Jesus, mas nós vivemos exaustos. Vivemos exaustos, nós não compreendemos porque é que outras pessoas conseguem ter uma vida espiritual mais saudável do que a nossa. Porque nós muitas vezes ignoramos o poder que já temos dentro de nós. Então nós esquecemos de criar condições para que o Espírito de Deus que habita em nós vença as batalhas. Nós olhamos para trás e não está lá nada. Não está lá a palavra, não está lá a oração, não está a comunhão, não está a intimidade com Deus. Não temos ninguém a caminhar connosco. A palavra diz para nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros. Nós olhamos para trás, não temos ninguém a quem tenhamos confessado pecado. A Bíblia diz que se nós orarmos uns pelos outros, nós vamos ter cura. Nós olhamos para trás, nós não confessamos, nós não oramos e as coisas não foram curadas. Então vemos um espírito enfraquecido dentro de nós, a ser consumido pela própria carne e a não dar fruto. Amém? Quem é que já viu aquele filme, o Venom? Vá lá, vocês já viram. O Venom é um filme que fala que há um homem que é tomado por um parasita. E o que é que acontece com esse parasita? Ele tem força própria, tem vontade própria. Quando o parasita, eu ia trazer uma imagem, mas eu não queria chocar. Mas quando o parasita toma conta dele, ele realmente toma conta dele. E ele faz aquilo que ele quer. Incluindo no filme, comer humanos. É a alimentação dele. Ele gosta de proteína e ele acha que os humanos são uma ótima proteína. Claro que o humano, tomado pelo parasita, acha que aquilo é nojento. Mas sabe, isso é um bocadinho o que acontece connosco. Se nós dermos espaço a esse parasita, ele vai tomar conta de nós. E nós achamos que é nojento. E nós achamos que é mau. E nós concordamos com aquilo que Gálatas diz, dos frutos da carne. Mas nós deixamos o parasita tomar conta de áreas da nossa vida. Então tem que haver sempre, isto é o que a palavra nos diz, há uma tensão constante entre o nosso corpo, a nossa mente, entre a carne e o espírito. Tem que haver sempre esta tensão constante. Tem que haver sempre uma tensão constante. Quando nós louvamos a Deus e estamos a dizer que nós estamos-lhe a dar o nosso melhor, tem que haver sempre uma tensão constante em nós, a dizer assim, nós não estamos a dar o nosso melhor. Eu não posso mentir ao Senhor, Ele sabe, Ele conhece o meu coração. Há coisas em mim que ainda não são o meu melhor. Então nós temos que ser verdadeiros. Podemos cantar em uníssono como igreja, mas dentro de nós tem que haver esta tensão. Muitas pessoas dizem, eu acredito no Espírito Santo, mas será que conhecem? Será que conhecem? João 14:17 diz, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. O mundo não pode receber. Isto não é um extra para o mundo. É para nós. Não pode receber porque não o vê. Não o conhece. Agora reparem, vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Então nós temos a obrigação de conhecer o Espírito Santo de Deus que habita em nós.
Nós temos a obrigação de cuidar e de alimentar. Nós temos a obrigação de saber o poder que Ele tem nas nossas vidas. Nós temos essa obrigação. Não basta sabermos que o Espírito Santo existe em nós. Nós temos que conhecê-lo. Temos que ouvir a sua voz e confiar na sua presença e na sua direção. E por isso é que nós precisamos distinguir o que é que em nós é intuição e o que é discernimento espiritual. Por isso é que nós, quando vamos tomar decisões, precisamos dividir, colocar uma linha e colocar deste lado é intuição, deste lado é discernimento, é espiritual. É o Espírito Santo a dar direção. E se nós não conhecemos o Espírito e se nós não alimentamos o Espírito, eu garanto-vos que a maior parte das coisas vão ser intuição. Nós achamos que é isto que Deus quer. E podem ser coisas boas. E podem ser coisas de Deus. Pode ser alguém que quer ser missionário. Mas pode ser só a intuição. Que é uma tragédia. Que é que tu vais sozinho para lá. Só tu e a tua intuição. Porque Deus nunca te mandou. Depois achamos que as coisas não funcionam. Eu acho que é de Deus casar com esta esposa. Só que às vezes é só intuição. Porque nós temos o nosso espírito tão abafado, não comunicamos com Ele, não perguntamos. Quantas vezes, Bianca, é que nós oramos? Espírito Santo, fala ao meu coração. Espírito Santo, abre, mostra-me. Espírito Santo, traz-me pessoas na minha direção com a tua resposta. Não uma, mas traz-me 10 pessoas que digam exatamente aquilo que tu queres. Quantas vezes é que nós fazemos isto? Será que nós conhecemos o Pai, o Filho? Mas será que nós conhecemos o Espírito? Há um pastor muito conhecido que diz que ele é o Deus esquecido. É o Deus esquecido. Temos o Pai que nos dá tudo, o Pai sustentador, o Pai criador. Nós cantamos músicas aqui e nós até falamos hebraico para dizer o nome, a descrever o nosso Pai. Nós fazemos isso. Mas temos muita coisa que fala do Pai. O Filho nós conhecemos. O Filho foi quem nos salvou. Através dele foi ele que morreu. E o Deus esquecido. O Deus que nós temos que nutrir. O Deus que nós temos que proteger. Que habita em nós. Não proteger porque ele precisa de proteção, mas porque nós precisamos de proteção. Conhecer o Espírito é mais do que acreditar nele. Conhecer o Espírito Santo é depender dele. É depender dele para as nossas decisões. E talvez o Espírito Santo de Deus anda a tentar falar contigo durante a semana toda. Ele anda a tentar falar contigo, anda a tentar falar ao teu coração. E tu esperas que seja durante um tempo aqui da palavra ou da ministração que alguma coisa te vai ser respondida. Quando o Espírito Santo de Deus está a tentar. Mas se calhar tu tens colocado adesivos na boca do Espírito Santo com as tuas atitudes, com a tua carnalidade, com mentira, com lascívia, com prostituição, com ausência de bondade, com ausência de perdão. E temos calado o Espírito das perguntas que nós mesmos queremos ver respondidas. O Espírito Santo na Bíblia fala de várias maneiras. Ou falou de várias maneiras também. Primeiro ele diz em Juízes 14:6: e então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele. Isto fala sobre várias pessoas, sobre Davi, sobre Sansão, onde nós conseguimos ler textos onde o Espírito Santo de Deus vem sobre as pessoas. O Espírito Santo de Deus não pedia com licença, ele chegava e pau, apoderava-se das pessoas. Porquê? Porque ele queria fazer o que ele bem entendia das pessoas. E Deus queria que as coisas acontecessem daquela maneira. Então o Espírito Santo do Senhor de tal maneira se apossou dele que ele o rasgou como quem rasga um cabrito. O Espírito Santo dá um poder extra, foi o próprio Senhor que quis, deu um poder extra que traz uma coisa sobrenatural à vida. Diz que ele quebrou, rasgou aquele cabrito sem ter nada na mão. Durante o ministério de Jesus, então há o sobre. Deus vai sobre alguma coisa. Deus quer produzir algum efeito, Deus cai sobre aquela pessoa. Deus toma posse daquele coração, toma posse daquela pessoa. Durante o ministério de Jesus, o Espírito estava com João 14:17. E o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece,
vós os conheceis porque Ele habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo passeava com. Depois da restauração, da ressurreição, e do Pentecostes, Ele passou a habitar em nós. João 14:7 também. Primeiro Ele diz que Ele habita convosco, Ele está connosco, Ele aparece, Ele manifesta-se, e nós temos nos Evangelhos, não vamos ter tempo de ir lá ver todas as situações, mas estamos em situações onde o Espírito Santo manifesta-se. É uma coisa que é real, que existe. O Espírito Santo de Deus aparece, enche a casa. Mas depois diz que Ele estará em vós. Ele habita em nós. Então Ele está sobre, Ele está com, e depois passa a estar em nós. Mas depois Gálatas 5:16 diz assim: vocês precisam não só ter a consciência de que Ele está em vocês. Gálatas 5:16 diz assim: andai no Espírito. Então há uma quarta forma. É que nós, Espírito Santo, é uma coisa com que nós temos que andar. Não basta só estar. Não basta só Ele habitar. Não é uma marca, um selo que nós temos. Não, nós precisamos andar nele. Nós precisamos andar nele. Precisamos conviver com Ele. Precisamos promover Ele. Precisamos estudar Ele. Precisamos buscar trazer Ele para a nossa vida. Viver no Espírito não é um sentimento místico, não é uma coisa emocional. É uma forma. O Espírito não te visita. Ele habita, Ele guia, Ele opera através de ti. Ele transforma. Este é o Espírito que anda connosco. Porque se for só uma coisa que habita, que está em nós, Ele está lá. Está lá arrumado. É uma peça de decoração. Sabem, algumas pessoas eu vejo... Eu não conheço se algum de vocês tem, e não é uma crítica, está bem? Que eu não quero ser cancelado. Mas há pessoas que têm em casa uma Bíblia aberta e têm um versículo, um salmo. Sabem, às vezes o que acontece na casa dessa pessoa é que a Bíblia habita só a casa. A Bíblia não anda com a pessoa. A única coisa que existe de Bíblia naquela casa é aquela página aberta, não há mais nada. E às vezes nós somos assim com o Espírito Santo de Deus. Ele apenas é a Bíblia aberta dentro da nossa vida. Porque Ele não anda connosco. Gálatas 5:18 diz: mas vocês sois guiados pelo Espírito. Se nós somos guiados pelo Espírito, nós não estamos debaixo da lei. Não estamos debaixo das obras. Estamos debaixo do guia do Espírito. Não é mais um conjunto de regras e consequências que vão ditar a nossa vida. É o Espírito Santo que vai ditar a nossa vida. Não é mais um guia pré-feito, um manual que está escrito, que se fizeres isso vai acontecer aquilo. Não, não é mais isso. É o próprio Espírito que te vai dizer: faz o que eu te estou a dizer e estás de acordo com aquilo que é a palavra do Senhor. Faz o que eu te digo. Então o sentimento que nós temos que ter relativamente ao Espírito Santo tem que ser diferente. Então existe esta batalha, como diz em Gálatas 5:17, porque a carne milita contra o Espírito. E este militar é mesmo militar, é mesmo guerra. Eu não sei quanto a você, mas algumas sítios já me aconteceu 2, 3 vezes, e alguns que estão aqui sabem do que é que eu estou a falar. Foi-me dado notícias do mundo espiritual, da vida, onde eu literalmente fico doente. Literalmente. É como se a minha, ia dizer umidade, mas não é umidade, tá? Imunidade, baixasse de repente. É como se a minha carne já não tivesse força, perdesse força. E eu considero isso em mim, ok? Não é uma coisa para vocês, é em mim. Eu considero isso como o Espírito Santo a manifestar-se, a não concordar, a dizer assim: mas como é que é possível? Como é que é possível tu receberes uma notícia dessas? Como é que é possível isso acontecer? E há desculpem a expressão, um estrabuchar tão grande do Espírito dentro de mim que a minha carne não aguenta. E eu fico literalmente doente. Eu fico de cama. Já me aconteceu por 2 ou 3 vezes. A minha esposa não está cá hoje, mas ela é testemunha. Onde eu fiquei de cama, numa dessas alturas, fiquei de cama 2 dias.
Parecia aquele sentimento do Covid, que a gente não se consegue levantar, não tem forças para nada. Foi isso que aconteceu. E eu percebi claramente que isso era uma manifestação espiritual. Era o Espírito Santo dentro de mim a rebeliar-se, a zangar-se com aquela notícia que eu tinha recebido na minha carne. Então teve que ser o Espírito Santo o primeiro a estrabuchar, o primeiro a dizer assim, isso é errado. E quantas vezes nós não sentimos isso, que isso é errado? Quantas vezes nós não sentimos isso, que nós estamos a fazer o que é errado? Que nós estamos a tomar as decisões erradas? Só que se nós alimentarmos muito a nossa carne, a carne vai ter força para resistir a este estrabuchar do Espírito. E ele vai anular qualquer manifestação que o Espírito esteja a querer fazer no teu coração por aquilo que é certo, por aquilo que é correto, por aquilo que é de Deus. Porque ele está fraco. Então vamos ler novamente aqui, porque é importante a carne versus o Espírito. A batalha. Esta é a batalha. Se nós estamos preocupados com as batalhas que existem no mundo, esta é a batalha. Esta é a batalha que nós temos que nos preocupar. E sabe, é uma batalha que todos nós levamos todos os dias quando saímos de casa, quando nos deitamos, aqui, todos nós. Todos nós temos esta guerra a acontecer dentro de nós. Então dizia, ora as obras da carne são conhecidas e são estas. São estas. São estas e algumas parecidas com estas. Então se não é por não estarem todas as obras da carne aqui listadas, que nós podemos fazer algumas das coisas que não estão aqui listadas. Meus queridos, nós precisamos entender uma coisa que é o Espírito da Palavra. Se o Espírito da Palavra nos aponta nesta direção que isto é errado e que isto são obras do inimigo, nós somos seres inteligentes, pensar que existem outras obras parecidas com estas, mas que não têm estes nomes, que também são erradas. Então diz, a prostituição, a impureza, a lascívia. E nós precisávamos de uma tarde inteira para entrar dentro de cada um destes tópicos. Mas nós não temos, mas eu peço que vocês pensem sobre isto. Vão pesquisar o que é que isto quer dizer, cada uma destas palavras. Feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, que é diferente de discussões, facções, invejas. Agora está a chegar o verão. Bebedices. Agora está a chegar o tempo bom de churrasco. Glutonarias. E agora reparem. E outras coisas semelhantes a estas. A respeito dos quais eu não vos aviso. Ele está a dizer assim, vou-vos dar uma dica. Ele diz assim, eu declaro. Eu estou a declarar, uma declaração, como eu já vos disse antes, que não vão herdar o reino dos céus. Isto não entra no reino dos céus. Isto não é de Deus. Então, a pessoa se anda metida nestas coisas em grande escala. Uma coisa é nós termos um momento onde a nossa carne faz um apelo e nós temos inveja de alguma coisa. Mas nós temos logo possibilidades de corrigir a coisa. É pedir perdão ao Senhor. Reconhecer que é errado, pedir perdão e seguir viagem. É claro que nós podemos prostituir o nosso coração quando nós temos um olhar impuro para uma donzela, para uma dama. É claro que nós podemos fazer isso sim. Todos os homens que estão aqui fazem isso. Podem fazer isso. Podem, não é? Não estou-vos a autorizar, está bem? São passíveis, isto hoje em dia, são passíveis de que isso possa acontecer. O mesmo com as mulheres. Sabem o que é que o Espírito vai dizer? Vai vos constranger e nós temos que reagir e dizer, pedir perdão. Isto não tem que acontecer. Lutar contra a carne. Lembrar a nossa alma que isto é errado e seguir viagem. Agora, quem permanece nestas coisas, ou não se converteu, anda iludido, convenceu-se que era cristão, convenceu-se que seguia a Deus e que seguia as Escrituras, mas na realidade ele não se converteu, não converteu o seu coração. Porque converter o nosso coração, nós convertemos alguma coisa. Nós andamos debaixo de alguma autoridade. Nós seguimos alguma coisa. Nós respeitamos e temos temor de alguma coisa. E é essa coisa que nós precisamos de dar prova e prestar contas, que é o nosso Senhor.
Então estas obras são chamadas de obras por um motivo, é porque elas precisam de esforço. Nós precisamos de fazer alguma coisa para que elas possam acontecer. Elas são coisas que vêm da carne, são instintivas, são ferramentas que a própria carne tem para nos desviar da verdade, das coisas espirituais. É a nossa própria carne, sim, aquele ser que nós cantamos aqui, que nós todos, como ser louvamos ao Senhor, é esta pessoa. Nós temos estes instintos. Então nós precisamos combater isso. As obras da carne não agradam a Deus, nem refletem Cristo. E elas são frutos daquilo que é um velho homem. A carne é tudo o que nós somos sem Cristo. É carne. Tudo o que é sem Cristo é carne. Tudo o que é com Cristo é espiritual. E há coisas na nossa vida que nós vivemos que ainda não são todas com Cristo. Não são. E nós precisamos admitir isso. Os frutos do Espírito é uma coisa que vem de dentro. É um fruto. É o fruto do Espírito. É o fruto do Espírito que habita em nós. E esse fruto muitas vezes não nasce porque não é regado, não é cuidado, não é tratado. E tanto tem este fruto para dar. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, paciência, misericórdia, graça. E podia continuar aqui. Porque não é só estes frutos que estão aqui. É nós olharmos para Deus e reconhecermos quem Deus é, e os frutos do próprio Deus, de quem Ele é, vão ser refletidos através de nós, até pelo Espírito Santo que há em nós. Então nós, porque graça, misericórdia não está aqui, não interessa, mas se tu segues, se tu és de Deus, e se Ele próprio habita em ti, é óbvio que Ele se vai manifestar através de ti. Então é óbvio que se tu não és uma pessoa de graça, se tu não dás favor imerecido, tu estás a roubar isso. É uma coisa que tu estás a roubar às pessoas que estão à tua volta. Não é só porque tem esta lista de frutos que nós não vamos ser graciosos e misericordiosos. E graça é nós termos aquilo que nós não merecemos. Nós não merecemos ter, mas temos. Misericórdia é nós não darmos aos outros aquilo que eles mereciam. O castigo. Às vezes há pessoas que mereciam um castigo, mas nós não vamos dar esse castigo. Nós vamos deixar que Deus vingue, vamos deixar que Deus trate. Por isso é que Deus manda-nos nós orarmos pelos nossos inimigos. Eu nunca me canso de dizer isto. É Ele a dizer assim: ser gracioso, ser misericordioso, faz como eu fiz contigo. Não te dei a punição que tu merecias, que tu eras digno, o salário do teu pecado, não te dei isso, mas dei-te uma coisa nova. Faz isso também com os outros. Ser mais misericordioso. Então quando Deus nos manda a orar pelos nossos inimigos, Ele está a fazer o quê? Está a despertar em nós alguma coisa que é espiritual. Está a despertar alguma coisa que é dele. Diz: olha, se tu orares pelos teus inimigos, os sentimentos vão se inverter, porque tu não consegues orar coisas más. Oh Deus, livra aquele. Eu nem consigo ofender em evangeliquez, eu nem consigo dizer. Livra aquele filisteu. Nós fazemos estas orações a tentar ofender o nosso inimigo, mas de uma forma cristã e espiritual. Não. É Deus. Oh Deus, tu sabes que ele é um malandro, meu. Ajuda esta pessoa. Nós começamos a dar-lhe hipóteses que ele possa se encontrar alguém que lhe dê um abanão, que lhe mostre a Escritura. E a tua mente muda. A pessoa não deixa de ser um malandro, não deixou de nos fazer mal, mas em nós estamos a colocar força deste lado. E não nos desprendemos com a verdade, com aquilo que é certo, com aquilo que é de Deus, mas estamos deste lado. Ajuda aquele homem, ajuda aquela mulher, ajuda aquele casamento, ajuda aquele casal, ajuda aquele país, ajuda aquela nação, ajuda aquele presidente. Então o pecado vem de ti. Diz lá assim, para ti mesmo. Eu sei que vocês adoram fazer isto.
Têm saudades. Diz assim para ti mesmo, assim, o pecado vem de mim. Não, mas digam isso com convicção. O pecado vem de mim. De mim. E agora diz assim, agora apontas o dedo para cima e diz assim, o fruto vem de ti. O fruto do Espírito vem dele, que habita em mim. Mas o fruto vem do Espírito Santo de Deus. Há uma diferença muito grande entre nós levarmos a nossa vida. Por isso é que eu disse há pouco que nós às vezes andamos exaustos. Estamos cansados da vida. A vida cansa. E não é só o trabalho que cansa. Não é só o esforço físico que cansa. Viver a vida cansa. Viver a mesma vida cansa. E cansa porque nós, em vez de... Vocês conhecem aquela conotação do Espírito Santo com o sopro? Ok? Vocês sabem o que é que eu estou a dizer, não é? Então a palavra, para simplificar muito, o Espírito Santo também é interpretado na palavra como um sopro, como um vento. Não é? Muitas das vezes era interpretado como um vento tempestuoso que virava tudo, o que entrava dentro da sala era como se fosse um vento, ok? Então eu vou usar esta analogia do vento. Não, imaginem que tu estás na tua vida e que a tua vida tu vais no teu belo barco e tu vais a remar. E remar na vida custa. Porquê? Porque sai dos teus bracinhos, certo? Então vamos ali a remar, a remar, a remar. Só que isto é tudo bem, isto é a vida de toda a gente antes de conhecer Cristo. Quando nós conhecemos Cristo, Ele diz assim, olha, vou-te apresentar uma coisa nova. É uma vela. O teu barco pode ter uma vela. O teu barco, há outra forma de viver a vida. Que não é só pela força do teu braço. Eu posso superar. Eu posso superar. Então a direção já não és mais tu que tomas. Com o remo e com o leme. É vela. Eu vou superar. E às vezes o problema é que nós vivermos... para nós vivermos no Espírito é como se nós velejássemos. Nós temos que confiar que há vento suficiente. Sabem que a maior parte dos veleiros que aí andam, eles têm um motor. Eles têm mesmo um motor. Sérgio, tu fizeste um curso, sabes disso, não é? Eles têm um motor. Porquê? Quando o vento acabar, eles ligam o motor e vêm para casa. E nós, os cristãos, nós temos a vela muitas vezes enrolada. Andamos só ao motor. Andamos só no nosso braço. No nosso querer, na nossa vontade, no nosso intelecto, naquilo que nós achamos, na nossa intuição, que é tudo muito fruto da carne. Então nós precisamos mais velejar. Nós precisamos mais confiar no vento, que é o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos abrir as nossas velas, que já fomos munidos delas depois de conhecermos o Senhor e Salvador, e deixar que Ele sopre. E eu garanto que nós vamos andar menos exaustos. Não é que a vida vai ficar mais fácil, mas a direção não vem só da nossa cabeça. O esforço de ter que decidir não é só do nosso coração, da nossa carne. Não. Ele está a soprar. E nós estamos a ouvir. Ele está a soprar e a direção vai mudar. Ele está a soprar e há sítios por onde eu não vou. Ele está a soprar, há dinheiro que eu não vou investir. Ele está a soprar e eu não vou sair deste trabalho, ainda que me esteja a doer todos os dias. Mas Ele está a soprar. Agora, se tiveres amigos, se tiveres as tuas velas fechadas e se só confiares no braço, o sopro de Deus, a direção de Deus, ela não vai vir à tua vida. Então vai haver muito desgaste, muito cansaço de uma vida do mar. E a gente esquece que é este vento disponível. É um vento sempre disponível. Um vento que Deus colocou dentro de nós para que Ele possa mudar a nossa vida, corrigir-me, habitar em nós. Então remar é esforço. Velejar é confiar em Deus. Então há vento disponível. Então, o último versículo de hoje é Gálatas 5:25. Se nós vivemos no Espírito, se nós queremos ser espirituais, seres espirituais, nós precisamos andar no Espírito. E este andar aqui, o andar que está aqui implícito a este verbo, no original não era tanto o andar normal. Tu andas na vida, eu estou a andar. Mas era um marchar.
Este andar que aqui está é um marchar. E o marchar, para aqueles que foram à tropa, eu não vou marchar, vocês vão rir-se de mim, mas o marchar tem uma cadência. O marchar não é de qualquer maneira. Nós temos que marchar a par com alguma pessoa que está ao nosso lado ou com um conjunto de pessoas. E há sempre alguém a marcar o ritmo. Então há alguém que está a marcar o ritmo. E mesmo que a pessoa esteja parada, a pessoa está a marchar. Pode-se marchar parada, é verdade. Mas o ritmo é o mesmo em toda a gente. E se há alguém que sai fora do ritmo, ouve-se. Alguém que se atrapalha, ele tem que apanhar o ritmo. Tem que bater 2 vezes o pé e depois continua. Para apanhar o ritmo. Sabem o que é que nós precisamos fazer? Juntos. É apanhar o ritmo. É marchar com o Espírito. Andar com o Espírito. E se o ritmo não está a bater certo, nós temos que apanhar o ritmo. E a vida vai ser não um andar sozinho, não é um andar. E se tu andares com Cristo na mesma marcha, a pisar os mesmos terrenos, a pisar o mesmo ritmo, tão interessante é nós virarmos esta analogia militar e percebemos que nós todos fazemos parte do mesmo exército, estamos todos a marchar juntos com o Espírito, ao mesmo ritmo. Então faz muito mais sentido agora o militar. Nós militarmos contra a carne, andarmos lado a lado, a marchar com o Espírito Santo, a bater no mesmo ritmo, sempre no mesmo ritmo que Ele tem na nossa vida, sempre há uma expressão que na tropa eles diziam que era acertar o passo. Acertar o passo. E acertar o passo não era uma coisa boa, porque às vezes acertar o passo era levar uma cachaçada. Ele chegava lá, pum, vou-te acertar o passo, acerta o passo. E às vezes nós precisamos disso, precisamos que alguém nos acerte o passo. Acertar o passo é com a palavra. Andar na palavra. Então quando nós decidimos andar, quando nós decidimos que somos espirituais e que vivemos no Espírito, não somos mais nós que ditamos o ritmo. Não somos mais nós. É uma ilusão que nós temos, que somos nós é que vamos mandar na nossa vida. Não, é o Espírito Santo de Deus. Não somos mais nós que ditamos o ritmo, é Ele que dita o ritmo. E nós temos que seguir o ritmo. Isso exige que nós possamos abdicar de algum controle da nossa vida. Ouçam, e abdicar de controle para mim é arrancarem-me um braço. Não, tu agora vais fazer o que o Espírito está a dizer, não o que tu queres. É difícil, é extremamente complexo. Nós temos ideias tão boas, nós somos tão criativos, nós queremos fazer tanta coisa, nós queremos ajudar tanta coisa. E quando o Espírito Santo diz assim, não, hoje vais ficar em casa. Não vais ajudar essa pessoa, fica em casa. Eu quero que tu fiques em casa. Mas nós temos que deixar a voz de Deus fluir, nós escutarmos o que Ele está-nos a dizer e obedecer, manter o ritmo dEle. Como é que nós podemos saber se é o meu instinto a guiar-me ou se é o Espírito a guiar-me? Então eu vou-vos dar quatro coisas. Eu acho que era bom aqueles que puderem escreverem, está bem? Então se nós vamos ter que tomar alguma decisão, se nós vamos fazer alguma coisa e queremos saber o que é que será que está, de que lado é que está a decisão, nós podemos perguntar a nós mesmos se aquilo que nós estamos a decidir, se isso glorifica a Deus. Se glorifica a Deus. Se o processo para tomar essa decisão glorificou a Deus. Se o processo para chegar a uma decisão foi acompanhado destes passos com o Espírito Santo. Se eu escutei a voz do Espírito Santo. Se Deus confirmou com outras pessoas, que às vezes Deus tem esta coisa muito curiosa. Ele cria esta conspiração de amor à nossa volta, que pessoas que nós às vezes não conhecemos, vêm-nos dizer o que é que deve acontecer. Mas como nós sabemos o contexto, nós sabemos o que é que a pessoa está a falar. A pessoa não faz ideia. Mas a pessoa vem porque é uma conspiração de amor. Então Deus quer confirmar, não só dentro de ti, mas Ele confirma. Então se tu queres perceber se aquilo que estás a tomar a decisão é certo e foi guiado pelo Espírito, tu glorificaste a Deus, honraste o Espírito cá dentro de ti. Se isso não aconteceu, eu aconselho-te a recuares e a recomeçares o processo outra vez. E depois, se for a mesma resposta, faz a pergunta novamente. Mas glorificaste a Deus com a tua vida e com a tua decisão? Sim. Então avança em paz, se é isso que o Espírito Santo falou ao teu coração. Amém? Segundo, está de acordo com a palavra. Esta é básica. Nós não podemos andar no Espírito e estar fora da palavra. Não podemos andar no Espírito e estar fora da palavra do Espírito. Isso não pode acontecer. Então, tudo aquilo que nós vamos decidir e falar, nós queremos perceber se isto é ímpeto nosso ao carne a falar ou é o Espírito Santo a falar a nossa vida.
É a palavra, está na palavra. Mas não cumpriu o primeiro requisito. Não, então tenho que voltar para trás. Está na palavra, mas eu não fiz com Deus. Eu só sei que está na palavra, mas eu não fiz com Deus. Então eu vou fazer com Deus. Está na palavra, e continuamos a viagem. Que frutos é que produz? Que frutos é que eu estou a produzir? E isto é sério. Porque se nós vamos para uma discussão, se nós vamos para uma argumentação, se nós vamos para nós, por exemplo, cortarmos laços com pessoas, se nós vamos para situações onde nós vamos mudar de igreja, vamos mudar de casamento, nós vamos mudar de família, nós vamos abandonar os nossos filhos, ou a nossa esposa, ou o nosso marido, nós vamos fazer tudo isto, não é? Os 3 passos principais, os 2 passos já falámos, e depois, que frutos é que isso produz? Produz paz, produz alegria, há domínio próprio aí, há temperança, há bondade. Se calhar, que produtos é que isso produz em mim? Produz sentimento de vingança, produz uma ira santa, produz eu é que tenho razão, um orgulho. Então se calhar é melhor pensar 2 vezes. Se calhar o fruto que isso está a produzir não é um fruto do Espírito, é um fruto de outra área qualquer. Então, recomeçar o processo novamente. E por fim, se isto gera um fruto, realmente que o fruto tem destas coisas. A árvore dá fruto, mas a árvore não come do fruto. Uma árvore, acho eu posso estar a dizer alguma barbaridade e alguém vai me dizer, não, há árvores que comem do seu próprio fruto. Acabam por comer se um fruto cair para o chão, apodrecer e cai na terra. Ok, mas isto é muito repescado. Não é isso que eu estou a dizer. A árvore não vai apanhar do seu próprio fruto e vai comer. E que é uma coisa interessante, que é, os frutos que nós produzimos da nossa árvore são para alguém comer. Certo? Nós produzimos frutos. Quando se fala o fruto do Espírito, a alegria, a longanimidade, não tem a ver contigo. Não é para tu seres mais alegre. Não é para tu teres mais paz. Tu vais ter mais paz com o Senhor, vais ter a alegria do Senhor. Nós sabemos disso. Mas é para os outros comerem. É para os outros poderem experimentar a manifestação do Espírito Santo dentro da tua vida e comerem desse fruto. Então, se a decisão que nós vamos tomar não vai dar nada para as pessoas comerem, vai trazer alguma coisa amarga que não é um fruto do Espírito. Então, talvez a decisão que nós tomamos, ou o caminho que nós estamos a fazer, não é um caminho no Espírito Santo de Deus. É um caminho ligado com a nossa carnalidade. Então, nós precisamos viver mais na dependência do Espírito Santo de Deus. Amém? Nós precisamos pedir mais ao Espírito Santo de Deus que fale aos nossos corações. Pedir mesmo. As vossas orações têm que mudar a partir de hoje. Não pedir tanto a Deus, mas vocalizarem. Espírito, batam no peito, Ele habita em vocês. Isto não é uma fábula, é verdade. Espírito Santo, fala à minha vida. Desperta-me. Abana-me. Guia-me. Ensina-me. Fala comigo. Produz o teu fruto. Então este fruto não é produzido também sem esforço, num esforço espiritual. O fruto é produzido também na comunhão com o próprio Espírito. Nós precisamos ter comunhão com o Espírito, precisamos de o conhecer, precisamos de o entender, precisamos de conhecer a voz dele. A carne, como nós já vimos, estou mesmo a terminar, a carne, como nós já falámos, ela milita, luta contra o Espírito. Então temos que ser nós, com o nosso intelecto, com o Espírito Santo de Deus, unirmos-nos e nós andarmos dele, gerarmos esta comunhão santa, para que nós possamos entender os frutos que ele pode trazer à nossa vida. Lucas 11:13 diz assim: ora, se nós, está a falar sobre nós, que sois maus, carne, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Se nós que temos carne, nós conseguimos ser bons para os nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então, o Espírito Santo habita em nós, mas há aqui uma porção extra se tu pedires.
Há aqui uma porção extra se tu tiveres comunhão. Há uma porção extra se tu te dedicares. Há uma porção extra que Deus não vai negar. Não é que Deus é seletivo. O que a palavra está a dizer é assim: se os meus filhos pedirem mais sobre o Espírito Santo, eu vou dar. Porque eu sou um bom Deus. Eles estão a pedir mais, eu vou dar mais. Ah, Deus, eu quero mais revelação, eu vou dar mais. A tua vida condizer com a palavra, eu vou dar mais. Ah, mas eu quero ter mais intimidade contigo. Então tem mais intimidade comigo. Ah, mas eu quero te conhecer mais as tuas maravilhas. Eu quero ver coisas mais extraordinárias. Ok, os 4 passos, estás comigo, eu estou contigo, eu vou dar mais. É para a promessa que nós temos. O Pai Celestial ama-nos tanto que Ele vai dar o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Manifestação, conhecimento. Pede. Não lutes contra o Espírito. Pede. E a tónica toda muda de uma luta dia a dia, em esforço de carne contra o Espírito, de nós virarmos a nossa mente, de alimentarmos o Espírito, conhecermos o Espírito, pedirmos mais pelo Espírito. Óbvio que isto vai trazer mais força ao Espírito. E que as lutas que vão vir na nossa direção, que estão a lutar contra nós, no nosso interior, na nossa mente, à nossa volta, vão ter menos força. Porque nós estamos do lado do Espírito, estamos do lado da palavra, estamos em comunhão com Deus, estamos debaixo da sua autoridade. E nós temos de ter muito mais hipóteses para ganhar. Amém? Pedir ao grupo de louvor que possa subir. E nós vamos ficar de pé, eu vou orar. Então, nós vamos voltar a cantar uma música. Não a música toda, mas uma parte da música que diz que este é o meu louvor. Este é o meu louvor. E basicamente é tu dizeres assim a Deus: Deus, isto é o que eu tenho para apresentar. Esta é a minha folha de serviço agora. Ok? Então nós vamos ter hipóteses, cada um de nós, no seu lugar, no seu íntimo, de pedir perdão a Deus. Deus, este é o meu louvor, mas eu não quero que isto se perpetue. E façam essa oração, por favor. Façam mesmo porque eu estou a pedir. Digam assim: Espírito Santo, ajuda-me a que o meu louvor possa ser melhor, mais completo. Ajuda-me a tirar estas coisas. Falem com o Espírito Santo de Deus. Podem falar audivelmente, podem falar só na vossa mente, podem falar só no vosso intelecto, mas falem. Então, quando nós estamos a cantar esta música, é um pretexto para nós falarmos com Deus e dizer assim: este é o meu louvor, tu sabes bem qual é que é as minhas dificuldades. Espírito Santo de Deus, que Espírito que habitas em mim, ajuda-me, mostra-me, dá-me ferramentas, traz pessoas para a minha volta, fala com o Espírito Santo de Deus. Amém? Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade que tu nos dás de abrir a tua palavra, de ser ensinados, Senhor. Deus, que possa existir esta oração dentro de nós, que nós ainda temos vivido demasiado tempo sobre a carne, através dos instintos da carne, através de sentimento, através de emoções e não através do teu Espírito. Então que possas receber todas estas orações que nós vamos levantar a Ti, no sentido de que Espírito Santo enche o meu coração não de Ti, porque Tu já habitas em mim, Tu já és suficiente, mas enche-me com a Tua vontade, com o Teu querer, com a Tua direção, com o Teu conhecimento, Deus. Enche, Senhor, traz mais à minha vida do Teu Espírito Santo. Faz isso acontecer, Deus. No nome do Senhor Jesus, eu oro, te peço e te agradeço todas as coisas. Amém.